today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa videoaula eu quero dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre campo elétrico, né? Só que agora, nessa videoaula, eu quero falar com vocês a respeito das linhas de força de um campo elétrico. O que são as linhas de força de um campo elétrico? Qual que é a relação que existe entre as linhas de força e a intensidade do campo elétrico? Como que eu aplico essas linhas de força em exercícios de uma maneira geral, tá? Então esse vai ser o nosso assunto dessa videoaula. Antes de começarmos a falar sobre linhas de força, vamos tentar entender, vamos só fazer uma revisão rápida a respeito do campo elétrico. O que eu defino como sendo campo elétrico e assim vai, tá? Então a primeira coisa, o que nós definimos como sendo campo elétrico? Campo elétrico, nós vimos nas aulas anteriores que campo elétrico é simplesmente uma região de perturbação eletrostática que é criada ao redor de qualquer carga elétrica, beleza? Então, campo elétrico é uma região de perturbação eletrostática que qualquer carga elétrica cria ao redor de si, seja ela positiva ou seja ela negativa. Qual que é a função do campo elétrico? A função do campo elétrico é fazer surgir uma determinada força elétrica, seja ela de repulsão ou de atração. O que isso significa? Significa o seguinte, presta atenção. Se eu tenho aqui uma determinada partícula positiva, beleza? Essa partícula positiva, essa carga elétrica positiva, ela cria ao redor de si uma região de perturbação eletrostática que faz surgir sobre uma determinada carguinha de prova, seja ela positiva ou negativa, uma força elétrica, né? Que pode ser de repulsão ou vai ser de atração. Se essa partícula for positiva, vai surgir então nessa partícula, nessa carga de prova Qzinho, uma força de repulsão elétrica que a gente calcula usando, por exemplo, a lei de Coulomb. Beleza? Então, ou seja, a carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, ela cria essa região de perturbação eletrostática que faz surgir uma força elétrica que vai atuar sobre qualquer carga elétrica, positiva ou negativa, repelindo ou atraindo essa outra carga elétrica. Beleza? Assim como o planeta Terra, por exemplo. O que o planeta Terra faz? O planeta Terra ele cria ao redor dele uma região de perturbação gravitacional que faz surgir ao redor desse planeta Terra, faz surgir uma força de atração gravitacional que vai puxar qualquer objeto em direção ao seu centro. Tá? O campo elétrico ele é análogo ao campo gravitacional. Beleza? Com a ideia de que isso pode repelir ou atrair outra partícula que eu colocar próximo de uma carga geradora de campo. Tá? Quando nós estudamos o campo elétrico, o que a gente fez? Eu defini o campo elétrico em função de duas equações matemáticas. A primeira equação matemática foi essa aqui, E é igual a F sobre Q. O que essa equação está me falando? Está me falando o seguinte, que o campo elétrico gerado por uma determinada carga geradora de campo é diretamente proporcional à força elétrica que vai surgir sobre uma determinada carga de prova. Ou seja, o campo elétrico criado por essa carga positiva é proporcional à força elétrica de repulsão que vai surgir nessa carguinha de prova aqui, certo? Então, quanto maior for o valor do campo elétrico, maior vai ser o valor da força de repulsão elétrica sobre essa carga positiva. Eu defini também o campo elétrico, mas sem a função, sem a carga de prova. Eu defini o campo elétrico simplesmente em função da carga geradora, já que o meu campo elétrico ele independe da carga de prova. Então, ou seja, eu defini o campo elétrico por essa equação. E é igual a K, Qzão, sobre D ao quadrado. O que essa equação aqui está me falando? Ela está me falando o seguinte. Ela está me falando que o campo elétrico é diretamente proporcional à carga geradora de campo e é inversamente proporcional à distância que eu estou dessa carga. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho aqui uma carga negativa, beleza? E eu quero determinar o meu campo elétrico nesse ponto P. O campo elétrico gerado por essa carga negativa, ele é inversamente proporcional a essa distância D, ao quadrado dessa distância D. O que isso significa? Que quanto mais próximo eu tiver da minha carga geradora de campo, maior é a intensidade do meu campo elétrico.
E quanto mais distante eu tiver dessa carga geradora de campo, menor é a intensidade do meu campo elétrico. Beleza? E outra coisa que eu falei com vocês é que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. O que significa dizer que ele é uma grandeza vetorial? Significa dizer que ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Beleza? Então, ou seja, eu vou usar só a definição de campo de grandeza vetorial sem a minha carga de prova. O que ela fala? Que o módulo desse campo elétrico, para eu poder determinar o campo elétrico em função somente da carga geradora, o módulo dele pode ser calculado pela equação. É igual a K, Qzão, por D quadrado. Certo? A direção do campo elétrico é a mesma direção, é a direção que liga a carga ao ponto. Então, a direção do campo elétrico é a direção que liga a carga elétrica ao ponto P. Ou seja, se a direção for uma direção horizontal, eu tenho uma direção de campo elétrico horizontal. Se for vertical, vertical. Se for oblíquo, oblíquo e assim sucessivamente. Agora aqui uma coisa que a gente vai precisar é o seguinte. Eu posso definir o sentido do campo elétrico. Para eu poder definir o sentido do campo elétrico, eu tenho que levar em consideração o sinal da carga geradora. O que isso significa? Que se eu tiver uma carga geradora positiva, o meu campo elétrico é um campo de afastamento. Certo? Se a minha carga geradora de campo for uma carga negativa, então o meu campo elétrico é um campo de aproximação. Certo? Então, ou seja, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então, se eu quero determinar o módulo do meu campo elétrico, eu vou usar a equação E igual a K, Qzão sobre D quadrado, quando eu estou levando em consideração somente a carga geradora. A direção é a direção da reta que liga a carga ao ponto, essa é uma definição genérica, e o sentido vai ser carga geradora de campo positiva, então gera um campo de afastamento. Carga geradora de campo negativa, ela gera um campo de aproximação. Beleza? Então, ou seja, em função disso, vamos definir agora o que são linhas de força. Presta atenção. O que são as linhas de força? Olha aqui uma coisa. Voltando para a analogia do campo gravitacional. Quando você compara o campo gravitacional terrestre, ou seja, se eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ó. Se eu pego aqui, por exemplo, o planeta Terra. Beleza? Então, você tem aqui o planeta Terra bonitinho. Se você pegar uma carga, um objeto aqui, esse objeto ele vai ser sempre atraído em direção ao planeta Terra com uma força que nós chamamos de força gravitacional, que nós, por enquanto, estamos chamando essa força de força-peso. Beleza? Agora a questão é a seguinte, quando eu coloco esse objeto nesse ponto, e eu sei que ele é puxado em direção ao centro da Terra, eu vejo o campo gravitacional atuando sobre essa partícula, criando a força gravitacional? Não. Certo? Então, o campo gravitacional que a Terra cria ao redor dela, que é sempre um campo de aproximação, ele é um campo, são formados por linhas imaginárias que servem simplesmente para representar o que vai acontecer se eu colocar qualquer objeto próximo à superfície da Terra. O campo elétrico é a mesma coisa. O que é o campo elétrico? O que são linhas de força do campo elétrico? Se eu tiver uma carga elétrica positiva, eu não vejo as linhas de força saindo dessa carga elétrica. Se eu tiver uma carga elétrica negativa, eu não vejo linhas de força chegando nessa carga elétrica. Certo? Então, ou seja, o que são essas linhas de força? As linhas de força são linhas imaginárias que nós construímos ao redor de uma carga elétrica ou de uma distribuição de cargas, e ela serve simplesmente para mostrar o comportamento de um campo elétrico numa determinada região. Então, ou seja, as linhas de força são linhas imaginárias que nós desenhamos ao redor de qualquer partícula, seja ela positiva ou negativa, para representar o comportamento de um campo elétrico. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui duas partículas isoladas. Eu tenho aqui uma partícula positiva e uma partícula negativa. As linhas de força de uma partícula positiva são sempre linhas de força que saem dessa partícula positiva. Beleza? As linhas de força de uma partícula negativa são sempre linhas de força que chegam nessa partícula negativa. Beleza? E uma coisa, se eu tiver uma partícula isolada,
duas partículas isoladas, uma positiva e uma negativa, as linhas de força são sempre radiais. O que isso significa? Significa que elas saem circulando essa partícula positiva ou a partícula negativa. Então, as linhas de força são linhas imaginárias que nós construímos ao redor de partículas positivas ou negativas para representar o comportamento do campo elétrico. Então, ou seja, uma partícula positiva, ela tem linhas de força que saem dela, indicando que o campo elétrico é um campo elétrico de afastamento. Uma partícula negativa, ela tem linhas de força que chegam nessa partícula, indicando que o campo elétrico é um campo elétrico de aproximação. Beleza? Então, em função disso, a gente pode definir o que? E se eu tiver, por exemplo, duas partículas próximas umas das outras? Se eu tiver uma partícula positiva próximo de uma partícula positiva. Partículas positivas geram linhas de força que saem dessas partículas. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma configuração de linhas de força que vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então, eu vou ter linhas de força que saem das partículas positivas. Beleza? Certo? Nessa região central aqui, ó, nesse ponto aqui, central, eu tenho uma região onde o campo elétrico é igual a quanto? Zero. Por que o meu campo elétrico nesse ponto aqui ele é igual a zero? Porque eu não tenho linhas de força que passam por esse ponto. Isso acontece exatamente no ponto central entre essas duas partículas. Beleza? A mesma coisa vale para uma partícula negativa. Se eu tiver duas partículas negativas próximas umas das outras, eu tenho linhas de força que chegam nessas partículas negativas, mas elas nunca vão se cruzar. E nesse ponto central aqui, eu continuo tendo um campo elétrico igual a quanto? Zero. Por que o meu campo elétrico é igual a zero nesse ponto? Porque eu não tenho linhas de força que passam por esse ponto. Beleza? E se eu tiver, por exemplo, uma partícula positiva e uma partícula negativa? Se eu tiver uma configuração daquilo que nós chamamos de dipolo elétrico, onde eu tenho uma partícula positiva próximo de uma partícula negativa, o que vai acontecer? As linhas de força do campo elétrico, elas vão sair da carga positiva e vão caminhar em direção à placa negativa. Então, ou seja, você vai ter sempre linhas de força que saem da partícula positiva e chegam na partícula negativa. Nesse ponto central aqui, nesse ponto central, aqui eu tenho mais linhas de força, tá? Mas nesse ponto central, eu tenho o que nós chamamos de campo elétrico uniforme, certo? O meu campo elétrico aqui, ele é diferente de zero e ele é uniforme. O que significa? Significa dizer que em qualquer ponto nessa região central aqui, o meu campo elétrico vai ter sempre o mesmo valor. O que é diferente se eu for para regiões mais afastadas da partícula positiva ou da partícula negativa. Beleza? Tá claro isso? Espero que tenha ficado clara essa definição inicial de linhas de força. Agora vamos aqui para duas características importantes relacionadas às linhas de força. Quais são essas características? Olha aqui. Quando eu falo que as linhas de força elas servem para representar o campo elétrico, certo? Significa dizer que isso tem uma função bem específica. O que isso significa? Primeira coisa, a intensidade do campo elétrico ela é proporcional à densidade de linhas. O que isso significa? Significa dizer que quanto mais próximo as linhas de força estiverem, maior é a intensidade do campo elétrico. E outra coisa, o campo elétrico ele é tangente às linhas de força. Lembra de uma coisa? As linhas de força, elas servem simplesmente para representar o comportamento do campo elétrico. Ela não tem como função representar o campo elétrico. As linhas de força, elas não representam o campo elétrico. Elas representam o comportamento do campo elétrico. Então, ou seja, linhas de força de uma carga positiva representa que o meu campo elétrico é um campo de afastamento, que o meu campo está afastando da minha carga positiva. Linhas de força de uma carga negativa indicam que o meu campo elétrico está chegando, está se aproximando dessa carga negativa. Ou seja, o campo elétrico ele não é representado pelas linhas de força. As linhas de força representam simplesmente o comportamento do campo elétrico. Beleza? Então, ou seja, aqui eu tenho duas informações extremamente importantes. O que isso significa? Primeira informação, que as linhas de força são proporcionais,
é proporcional à densidade de linhas. O que isso significa? Que quanto mais denso for as linhas, quanto mais linhas de força eu tiver em um determinado ponto, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto P1, certo? E aqui de azul eu vou fazer um ponto P2, tá? Então eu tenho aqui um ponto P2, beleza? O campo elétrico em P1 é maior do que o meu campo elétrico em P2. Por que o meu campo elétrico em P1 é maior do que o meu campo elétrico em P2? O campo elétrico em P1 ele é maior que em P2 porque em P1 eu tenho mais linhas de força nessa região. Ou seja, há uma maior densidade de linhas de força em P1 do que em P2. Beleza? E outra coisa, o meu campo elétrico ele é sempre tangente às linhas de força. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que as minhas linhas de força, o meu campo elétrico ele está sempre tangenciando as linhas de força e tem sempre a mesma direção das linhas de força. Então, ou seja, se aqui em P1, se eu tenho um campo de afastamento, então meu campo elétrico tangencia essa linha de força e é de afastamento, ou seja, ele está caminhando em direção à minha carga elétrica negativa. A mesma coisa vale para o ponto P2. O meu campo elétrico aqui, ele tangencia a minha linha de força, certo? E está apontado para a minha carga negativa. Beleza? Então, isso são duas informações muito importantes relacionadas às linhas de força. Duas observações extremamente importantes para a gente finalizar essa parte conceitual. Primeira coisa, as linhas de força de um campo elétrico, elas nunca se cruzam. Beleza? Você nunca vai ver em um campo elétrico linhas de força se cruzando. Isso não acontece. As linhas de força de um campo elétrico, as linhas de força de um campo gravitacional, as linhas de força de um campo magnético, elas nunca vão se cruzar. Então, linhas de força não se cruzam em nenhum ponto. Beleza? E outra informação, quanto maior o número de linhas de força que chegam ou saem de uma carga elétrica, maior vai ser o módulo dessa carga elétrica. Então, olha aqui, eu tenho duas partículas positivas. Essa aqui eu vou chamar de Q1 e essa aqui eu vou chamar de Q2. Beleza? É nítido aqui que Q2 tem muito mais linhas de força que Q1. Então, o que eu posso dizer com relação a isso? Eu digo o seguinte, que a carga elétrica de Q2 é maior do que a carga elétrica de Q1. Por que Q2, a carga elétrica de Q2 é maior do que a carga elétrica de Q1? Porque a carga 2 tem mais linhas de força do que a carga 1. Ou seja, eu tenho mais linhas de força saindo da carga Q2 do que da carga Q1. Então eu digo que quanto maior o número de linhas de força que saem ou que chegam em uma determinada carga elétrica, maior a intensidade, é o módulo dessa carga elétrica. Beleza? Tá claro? Pessoal, então essa foi a nossa parte que fala sobre linhas de força de um campo elétrico, tá? Bons estudos, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.